Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que tenha estado tudo bem desde a semana passada. Nós estamos voltando à nossa escola dominical, agora através de live. Eu estava com saudade de vocês já. Eu acredito que já faz umas 3 semanas que nós não temos escola dominical. Mas hoje, pela graça de Deus e por esses instrumentos que Deus nos deu, estamos voltando com a nossa escola dominical. Para nós iniciarmos a nossa escola dominical, convido vocês para estarem abrindo suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 a 17. Vamos ver? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar para nós iniciarmos nossa escola dominical. Santo Pai, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, Pai, agradecendo a Ti, Pai, pela capacitação que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela sabedoria que o Senhor tem dado à nossa mesa diretora, pelos irmãos da igreja, Pai, que estão nesse momento online conosco, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossos corações, que nós nos desliguemos do mundo lá fora, Pai, e permanecemos ligados nesse momento na Tua Santa Palavra, nos Teus santos ensinos. Esteja comigo, Pai, me dando a sabedoria necessária, o discernimento, para que eu possa, Pai, transmitir os Teus ensinamentos, Pai, a todos os irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso conversar com vocês para a gente alinhar que nós não somos todos nós que já sabemos lidar com a Bíblia, né? Nós somos leigos, principalmente os jovens, né, os adolescentes, que têm o desejo de aprender a mexer com a Bíblia. E hoje nós vamos começar a entender a estrutura da Bíblia, tá? Como que funciona a Bíblia? A Bíblia, irmãos, ela possui 2 conjuntos de livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? O Antigo Testamento possui 39 livros, o Novo Testamento ele possui 27 livros, totalizando a Bíblia nossa com 66 livros, tá? Vamos entender agora a estrutura da Bíblia, né, para a gente continuar. O Antigo Testamento não é que é um livro velho, um livro que não vale nada. Pelo contrário, ele tem é um livro para nós que nos ensina diariamente como nós agimos, o que nós devemos fazer perante Deus, entendermos as leis de Deus, que as leis não foram abolidas. Pelo contrário, Jesus veio para fazer cumprir as leis, certo? Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito em 39 livros. Eu estou falando de forma mais resumida para vocês, para a gente correr, tá? Mas durante o transcorrer dessa aula, hoje a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre isso, tá? Então, a Bíblia, ela foi escrita em mais ou menos 1600 anos, certo? Esses 66 livros da Bíblia foram escritos durante o transcorrer de 1600 anos, tá? Ele não foi escrito tudo de uma vez. Moisés escreveu uma parte, depois Davi escreveu outra parte, Salomão escreveu outra parte, e assim os profetas também, né, deixaram vários ensinamentos. São 40 escritores diferentes na Bíblia. Agora vamos pensar comigo. 40 escritores escrevendo a Bíblia, certo? Durante 1500 anos,
nem todos esses escritores tiveram contato um com o outro. Alguns sim tiveram, alguns dos profetas tiveram, né? Davi teve contato com Salomão, pois era pai de Salomão, né? Alguns apóstolos tiveram contato um com o outro, mas a grande maioria não teve contato um com o outro, certo? Durante esses 1500 anos. E todos convergiram para que a palavra de Deus, a preparação para a vinda de Jesus, a antiga volta de Jesus, a última volta de Jesus e para a próxima volta de Jesus, certo? Dois dos escritores, como eu disse, irmãos, eram reis, Davi e Salomão. Dois eram sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Lucas era um médico. Dois eram pescadores, Pedro e João. Pedro e João eram pescadores, como vocês se lembram. Jesus chamou-os no mar da Galileia quando estavam pescando. Dois deles eram pastores, Moisés e Amós. Paulo era um fariseu. Mateus era cobrador de impostos. Josué era um soldado. Esdras era escriba. Escriba era quem escrevia para o rei, certo? E Neemias era um mordomo. Apenas um os dirigia, irmãos, no registro de todas estas cartas, esses escritos, essas histórias. Foi a revelação divina. Foi Deus que os dirigia. Irmãos, continuando, o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, o Antigo Testamento protestante, ele contém 39 livros. Eles estão separados em 4 grupos, né? Até para facilitar para a gente, só para a gente pensar o que é Bíblia. Bíblia vem de Bíblios, que é um conjunto de livros, certo? Se a gente falar Bíblia, o que remete à cabeça da gente? Biblioteca. Biblioteca o que é? É onde tem uma coleção de livros, vários livros. Eu tenho uma pequena biblioteca aqui atrás, certo? Então, Bíblia, são um conjunto de livros. 39 livros no Antigo Testamento, que estão classificados ou separados em 4 grupos, que são os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Este último, ele ainda se divide também entre profetas maiores e profetas menores. Mas então tem profeta que é mais importante, tem profeta que é menos importante? Não. Todos os profetas são importantes. Todos eles trouxeram uma mensagem para Israel, para Judá, para o povo de Deus, mensagens que profetizaram a vinda do Messias. Então, todos esses profetas, eles são importantes. Alguns, eles são maiores ou menores, por quê? Os livros são maiores, alguns livros são menores. Então, não confunda quando falarem, tem profeta maior, profeta menor. Não é nem porque o profeta era alto, e nem porque ele era baixinho, nem porque ele era mais importante ou menos importante, tá? O livro das leis, a parte que se separa para as leis, ele também é dividido em 5 livros, conhecido como Pentateuco. Esse Pentateuco, se vocês forem buscar, tiverem curiosidade, vocês vão ver que os judeus, eles usam esses mesmos livros e os chamam de Torá, certo? Então, a Torá são para nós os livros da lei, que se dividem em 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá ok? Deu para entender? Vamos de novo? O Pentateuco, que é a separação, a parte da Bíblia, da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Para a gente lembrar quem que escreveu esses 5 livros, foi Moisés. Então, por isso também, ele é conhecido como Lei Mosaica. Tá ok? Moisés escreveu esses 5 livros, o Pentateuco, a Torá, e ficou conhecido como Lei Mosaica, porque ele trata das leis. Foi onde Deus revelou a Moisés as suas leis. E a hora que vocês também puderem, dá uma olhadinha, pesquisem, que não são somente 10 mandamentos. Existem
mais de 650 leis nessas passagens do Pentateuco, certo? Que Deus passou ao ser humano. E tem muitas que são muito interessantes. Uma coisa muito interessante que eu gosto de comentar é que Deus ensinou até mesmo o povo a defecar, como defecar no deserto. Eles procurem para vocês verem, coisa muito interessante. Ele ensina que tem que fazer um buraco, depois que faz as necessidades tem que cobrir para evitar moscas, né? E o povo judeu é um povo muito limpo. Então foi um dos que não foram atingidos pela peste negra. Se vocês também tiverem a curiosidade de buscar isso, é muito interessante. Também temos os livros históricos, como que eu falei para vocês. Os livros históricos foram escritos por Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Eles são livros que contam a história de reis, contam como que foi a entrada do povo quando saiu do Egito, depois que ele ficou por 40 anos dando volta no deserto, como que ele adentrou na Terra Prometida, certo? O livro de Juízes já conta como que Deus escolheu os juízes para comandarem o povo já na terra. Ruth conta a história da bisavó do rei Davi. 1 Samuel conta a história de Samuel e já conta a história de Saul e parte da história de Davi. 2 Samuel já conta a história de Davi, dos seus filhos, incluindo Salomão. 1 Reis e 2 Reis vai contar a história de todos os reis de Judá e de Israel, assim como o livro de Crônicas também conta seus feitos e também parte da história do profeta Elias e Eliseu também. Esdras e Neemias, e vamos falar de Esther também. Esdras, Neemias e Esther já quando o povo estava cativo na Babilônia e retorna. Então Esdras, Neemias e Esther já é essa parte. Também temos livros proféticos. Temos 5 livros proféticos que são muito bonitos. A gente lendo assim, lendo sem entusiasmo, sem o amor que nós devemos ter pela palavra, você não vai prestar atenção, não vai entender. E hoje em dia a gente tem preguiça de ler. Então eu gostaria que vocês fizessem um esforço, pegassem suas Bíblias novamente. Quem já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 70 vezes, pega a Bíblia de novo e leia ela com atenção, com amor, para você entender os livros poéticos, que são muito bonitos. O livro de Jó. O livro de Jó conta a história do sofrimento de Jó, a partir do que o diabo tenta testá-lo. Toda a passagem dele, sem ele nunca murmurar, ele reclama contra si mesmo, não contra Deus. É uma coisa muito interessante, se vocês lerem. E Deus se apresenta para ele, Deus mostra para ele o mundo de uma forma tão linda. Então, leiam o livro de Jó, depois em seguida, leiam o livro de Salmos. Ali vocês vão ver vários salmistas. Asaf, eu gosto muito dele, porque ele tem um salmo que ele fala que ele, poxa vida, né? Eu venho na igreja, ele era um sacerdote, eu venho no templo o tempo todo, né? Cuido das coisas aqui. Ele era levita, ele era levita. E ele cuida do templo, ele ama o templo, ama as coisas de Deus, e a vida dele não vai bem. Ele começa a questionar Deus por causa disso. No final, ele entende que ele pode não estar bem aqui na Terra. Ele fala que os ricos têm tudo, né? E vivem felizes. A nossa felicidade não mora aqui. A nossa felicidade está em Deus. Quando Cristo retornar, nós estivermos juntos com Deus, aí sim nós vamos ser felizes. Aqui tudo é passageiro. Cristo em nenhum momento falou para nós que aqui nós não teríamos aflições.
Sim, nós passaríamos por tribulações, mas nós sairíamos vencedores, como vamos sair. O livro de Provérbios são conselhos que o rei Salomão nos dá. Assim como o livro de Eclesiastes também. Ele fala muito no livro de Eclesiastes que ele aproveitou a vida, teve mulheres, né, bebia, comia, abusou no que ele pôde. Mas ele só encontrou refúgio no Senhor. Quando ele se voltou para o Senhor, depois de velho, ele se voltou para o Senhor e ali sim ele encontrou o refúgio necessário. E o livro de Cantares, irmãos, principalmente para a moçadinha aí que está começando o namoro, para nós que já somos casados, como lidarmos com a nossa esposa. E também, irmãos, como Cristo lida com a noiva dele. Quem é a noiva de Cristo? Nós, a igreja de Cristo. Muito gostoso para vocês lerem também. Já estamos entrando nos profetas maiores. Agora chegou nos profetas grandões, como eu falei aquela hora, ninguém é grande. Não tem profeta grande, não tem profeta baixinho, tem profeta baixinho sim. A maioria deles acha que era baixo. Tem profeta careca, né? Mas irmãos, não existem profetas maiores uns que os outros. Existem livros que são maiores, que a profecia é maior, e outros que a profecia é menor. Vamos lá. Isaías são profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses profetas são considerados profetas maiores. Agora tem a lista dos profetas maiores. E vocês vão ver que a lista dos profetas menores é maior que a dos profetas maiores. Por quê? Como eu disse, às vezes a profecia deles é menor, então são livros menores. Então, coube mais. E não é porque eles são profetas menores que eles não nos trazem uma mensagem que até hoje é revelada para cada um de nós. Oséias e Joel previram o Messias. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, o homem que foi engolido pelo peixe, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos de novo? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui nós completamos então o Antigo Testamento. Vou repetir para vocês o Antigo Testamento, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá, vou pegar por aqui que está mais fácil. O Antigo Testamento se inicia onde? Em Gênesis. E termina em qual livro? Malaquias. Vou falar para vocês aqui, para vocês começarem a guardar nas suas mentes. E depois eu vou postar para vocês isso também, tá bom? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só para a gente ter um porém aqui para a gente conversar um pouquinho, existem Bíblias que são diferentes, tá? Existem Bíblias que algumas possuem mais livros. São as Bíblias, a Bíblia Católica, ela possui mais livros. E esses livros, eles são considerados que não são canônicos, certo? Eles contam uma certa história, tá? Mas essas histórias não remetem a Cristo. Então foi feito um concílio onde todos os nossos patriarcas da igreja, os nossos pais da igreja, sentaram e escolheram esses livros. E o que eles usaram por base?
os escritos judaicos. Então, esses nossos livros aqui, que eu acabei de falar para vocês, eles são os mesmos livros da escrita judaica, certo? Então, esses 39 livros, se você tiver um dia a oportunidade de pegar a Bíblia judaica, você vai ver que eles possuem esses mesmos livros, só que eles não têm 39 livros, eles têm menos livros. Por quê? Para eles não existe 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, certo? Alguns dos livros são todos juntos, tá? São considerados, é um livro só, assim, o Jeremias também, o Jeremias com Lamentações de Jeremias, é um livro só também, tá? Então, se vocês um dia tiverem essa oportunidade de verem uma Bíblia, eles não chamam de Bíblia, eles chamam de Escritura, né? Então, vocês vão ver. Então, só para a gente lembrar, então, que essa divisão é sistemática e tem a facilidade de nos ajudar, de abordar os livros, né? Ela não tem uma ordem cronológica, tá bom? Existem Bíblias que se vocês forem comprar, ela vai ter uma ordem cronológica, certo? Mas como eu estou estudando bibliologia, a gente compreende que não é interessante você ir por ordem cronológica, e sim como está na Bíblia nossa, entendeu? Para a gente não ficar mais confuso ainda. Existe uma certa cronologia do livro de Gênesis até Esther. A partir dali perde uma cronologia, tá? E essas Bíblias de ordem cronológica, elas não vão ter esses livros que nós estamos aqui aprendendo. Porque acontece, ela vai pegar vários pontos e vai acertar para vocês ali. Então a gente não aconselha. Quem estuda bibliologia, quem faz teologia, seminaristas, também não aconselham. Entendeu? Então nós não aconselhamos vocês a procurar essas Bíblias em ordem cronológica. Tá bem? Também não desaconselho vocês a lerem a Bíblia católica, só que a Bíblia católica você não pode levar em consideração os livros que existem lá, tá? Leve em consideração somente os nossos livros. Por quê? Vamos voltar para a palavra de Paulo, que eu li para vocês aqui, a carta de Paulo para Timóteo. Se vocês não sabem, Timóteo, ele era um rapaz novo que Paulo estava doutrinando ele estava sendo discipulado por Paulo, né? E aqui Paulo já manda uma carta para ele, que já é a segunda carta, orientando ele para ele continuar naquilo que ele estava aprendendo. Vou ter guia para vocês, que é a palavra de Deus, certo? Para ele não sair fora da palavra de Deus, né? Tu, porém, versículo 14 do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, certo? Sabendo de quem o aprendeste. Paulo estava ensinando ele nas Escrituras. E qual escritura que era? O Antigo Testamento, porque não existia o Novo Testamento ainda, tá? Então Paulo estava discipulando ele no Antigo Testamento. Então Timóteo, ele fala, Paulo dá o conselho para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo aí que você está aprendendo, que você aprendeu. Tudo que você foi inteirado, o que acontece inteirado, você pegou o jornal hoje, leu o jornal, você está sabendo o que está acontecendo. Se pegou a Bíblia, você está se inteirando da palavra de Deus. E de quem que ele aprendeu? Do próprio Deus. Por quê? No versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra inspirada, o que é? É um sopro de Deus, irmãos. Compreende que isso? Para nós, inspiração é respirar. Essa respiração, inspirado, porque Deus soprou para nós. Toda palavra é inspirada da boca de Deus, tá? Então, a separação, então, é uma separação sistemática para facilitar para a gente
a abordagem dos livros da Bíblia, a separação do Antigo Testamento. Tá joia? Vamos entrar no Novo Testamento agora. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros. Todos foram escritos no idioma grego. Não no grego que nós conhecemos hoje, ou no grego dos eruditos, que é Platão, esses caras aí. Mas no grego no grego comum, como se a gente fala hoje, que nem eu falo porta, leite. Então esse português nosso é o grego que foi escrito o Novo Testamento. Esse grego comum, ele é chamado de koiné. Muito legal, né? Então eu estou compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido ultimamente e gostaria de passar para vocês então. Então esse grego que foi escrito o Novo Testamento, ele é conhecido por koiné. São 27 livros classificados em 4 grupos. Ó, vocês viram que lá o Antigo Testamento, ele se divide também em grupos. Eu vou repetir para vocês os grupos porque é bom para a gente começar a guardar na cabeça. O Antigo Testamento se divide em lei proféticos, vamos de novo. Lei, históricos, poéticos e proféticos. 4 grupos, certo? O Novo Testamento, olha que legal, também se divide em 4 grupos. Vamos lá? Ele se divide, deixa eu ver se eu acho, achei aqui, deixa eu ver. Vamos lá, vou passar para vocês os grupos então. Ele se divide em 4 grupos: os biográficos, o histórico, o biográfico e histórico. Tem mais 2 grupos aqui, acho que misturou a minha. Tá aqui, achei. Depois eu vou mandar isso para vocês, é muito interessante. Se eu conseguir, já posto junto com aqui embaixo para vocês, tá? Tanto a nossa estante quanto esse daqui, a Bíblia. Muito legal também esse aqui. Para quem gosta de estudar, não tem a tabela periódica, esse daqui é a Bíblia. É a tabela periódica da Bíblia, tá? Ela mostra para vocês o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha ponta-cabeça, minha estante. Vamos lá então para os grupos agora da Bíblia. Eu falei para vocês que era 4, perdão. Não são 4 do Novo Testamento, não. O Novo Testamento ele se divide em 5 grupos. Vamos lá? Os evangelhos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Também temos histórico, que são o livro de Atos. Alguns pastores, alguns estudiosos até consideram que o livro de Atos ainda é um livro que não terminou. Né? A gente fala que terminei o livro de Atos, vou começar Romanos. Não. Alguns falam que o livro de Atos ainda vem sendo escrito até hoje. Enquanto Cristo não voltar, o livro de Atos vem sendo escrito com a minha vida, com a vida de cada um de vocês. Então, falei dos evangelhos, falei do livro histórico, que é Atos, as cartas de Paulo. Vamos lá, até vou virar de ponta cabeça aqui. As cartas de Paulo. Primeira carta é a carta aos Romanos. Daí nós temos 1ª e 2ª Coríntios, temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª Timóteo, 2ª Timóteo, Tito, Filemão. Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Se vocês verem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas de Paulo, que são escritos. Como Pedro reconhece que a palavra de Paulo é escritura. É muito interessante. Nas cartas de Pedro, Pedro fala isso, que Paulo é difícil de entender, mas é escritura. Isso se a gente não considerar que Hebreus pode ter sido escrito por Paulo, a gente não sabe, ninguém conhece o escritor de Hebreus. Existem algumas coisas que Paulo escreve que condiz com Hebreus também, né? Paulo fala da corrida, de a gente alcançar, porque eu acredito que Paulo devia ser um atleta, porque ele se preparava, né, com os romanos.
Então, alguns estudiosos acham que Hebreus também foi Paulo que escreveu. Tanto seria em vez de 13 e 14. Mas vamos considerar que o escritor de Hebreus é um escritor desconhecido ainda. Tá? Enquanto não aparecer mais evidências, o livro de Hebreus ainda é um escritor desconhecido. Daí nós temos, então, outras cartas. Nós temos as cartas de Paulo e temos outras cartas. São 4 grupos, meus irmãos. São os livros das cartas. Eu estava misturando alhos com bugalhos aqui. Então, as outras cartas são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Uma coisa interessante para vocês guardarem, para vocês aprenderem. Tiago e Judas são os irmãos de Jesus, não são os apóstolos, tá joia? Guarda isso na cabeça de vocês, que esse Tiago que escreveu essa carta e Judas também que escreveu essa carta, a carta de Judas é bem curtinha. Eles os dois, ambos são irmãos de Jesus, irmãos, certo? Filho de Maria, com José, tá? E o último, que é o livro da profecia, é Apocalipse. Então nós temos lá no Antigo Testamento, temos, vamos de novo aqui, minha cola. Nós temos históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já no Novo Testamento, nós temos evangelhos, que são 4, histórico, que é 1, que é Atos, temos as cartas, que são as cartas de Paulo e as outras cartas, e temos um livro profético, um livro de profecia, que é a profecia de João, que foi o último profeta. Esse João é o João que escreveu o Evangelho de João e o João que escreveu as cartas também, certo? Ele é o apóstolo João, tá? Aquele que deitava no ombro de Jesus. Então, a última profecia é Apocalipse, certo? Ali se encerra a Bíblia. Então, ali não pode ser colocado mais nada, tá? Se vocês lerem o livro de Apocalipse, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? No último capítulo. Tá joia? Então, vamos lá. As cartas são 21 cartas, né? São 9 cartas às igrejas, 4 cartas a indivíduos, 1 carta a um povo, que são aos hebreus, e 7 são cartas destinadas a todos nós, certo? A gente fica meio perdido assim, né? Nossa, mas tem tanta carta, né? Carta para Tito, carta para Filemon, né? Então agora a gente começa a entender que são 9 cartas destinadas às igrejas. São 4 cartas que foram destinadas a indivíduos, a pessoas. Como se você estivesse escrevendo uma carta para mim. Você sabe o que é carta? Hoje em dia são poucas cartas, né? Antigamente a gente pegava e escrevia carta e demorava a chegar um mês para outra pessoa. Hoje em dia você escreve um e-mail, no outro instante está na pessoa. 1 carta ao povo judeu, aos hebreus, e 7 cartas destinadas a todos os cristãos. O livro profético, então, é o livro de Apocalipse. Os evangelhos, eu creio que nem preciso explicar para vocês, por quê? São livros biográficos que contam a primeira vinda de Jesus aqui à Terra, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram isso aí. Só que desses, esses 4 escreveram o Evangelho, somente 2 conheceram Jesus pessoalmente. Os outros 2 foram através de conhecimento passado pelos apóstolos, conhecimento passado por Paulo. Quem são os únicos 2 apóstolos que escreveram então o Evangelho? Foi Mateus, que era conhecido como Levi, que era o cobrador de impostos, e João, o apóstolo, né? Marcos e Lucas eram discípulos de Paulo, né? Inclusive Paulo brigou com Marcos, o nome dele era João Marcos. Paulo brigou com ele e que ele achou que ele não tinha serventia. Depois no final Paulo se arrepende e chama que queria Marcos com ele. Lucas era um médico também que escreveu o Atos dos Apóstolos, né? Que é um livro histórico também, através de pesquisas, foi pesquisando tudo. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, você conhece
a história dos apóstolos a partir do momento que Jesus sobe aos céus. E ali começa o trabalho dos apóstolos aqui na terra, que eles tinham que levar o evangelho até os confins da terra, até os confins do mundo. E era difícil para eles, porque, olha, pensa comigo, eram pescadores, não eram letrados, não eram pessoas que haviam estudado, né? Eles foram trabalhar o evangelho ali na terra deles, que para eles eram os confins do mundo. Por isso que no caminho para Damasco, Jesus aparece para Paulo, se revela a Paulo, né? E fala que Paulo é quem vai levar a palavra dele aos confins da terra. Paulo fez várias missões que também estão ali discriminadas no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo foi para o Egito, Paulo foi para aquele tempo, eles não falavam Espanha, eles falavam outros nomes, mas ele andou pela Europa inteira ali, espalhando a palavra de Deus, né? Então é muito interessante isso aí. A gente lê, mas somente lê, a gente não vai tirar os conteúdos históricos, a gente não vai aprender, entendeu? Uma coisinha que eu queria falar com vocês. Eu até brinquei, eu acho que numa das últimas aulas que a gente teve, eu brinquei que você pega a Bíblia e fala assim, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E abre aqui. Aí, para mim tem que ver aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem vira o rosto para o monte de Israel e profetiza contra eles. Mas isso aqui não é livro de sorte. Eu até brinquei aqui, da caixinha de sorte. Eu acho que existe ainda. Aquela caixinha que todo dia você tira um versículo para você, que aquilo lá Deus quer para você. Não é o biscoito chinês também que fala da sorte. A Bíblia, ela fala conosco todos os dias. Existem algumas Bíblias que tem uma separação no final aqui, quando você não está bem. Tem palavras de consolo, tem quando uma pessoa falece. Existem sim, mas a Bíblia não é para ser sorteado para você. Vou sortear para ver o que fala para mim hoje. Deus fala conosco a todo instante. Então, se você começar lá a ler o primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, no início, vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou aprendendo. Para mim hoje é importante. Se eu falar, poxa vida, né? Estou tão triste, né? Mas Deus usou o tempo dele para criar os céus e a terra e me criar a mim e criar você. Tá bem? A Bíblia hebraica, eu já estou indo para o finalzinho para a gente encerrar aqui. A Bíblia hebraica, então ela soma, eu estava falando para vocês, ela soma 24 livros. Como eu falei no início, eu falei para vocês que a nossa ela tem 39 livros. Então a Bíblia hebraica ela tem 24. Por quê? Porque desses daí ela se junta. Todos os livros dos profetas, ela junta 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias também é um livro só para eles, né? Deixa eu ver se eu tenho muita coisa para falar. Nessa aula, eu acho que vai dar para encerrar com isso. A Bíblia hebraica completa, a Bíblia hebraica completa, ela é chamada Tanakh. Que ela se divide no Pentateuco, que são os livros da lei, que é o Torá, o livro dos profetas, Nevim, e os escritos, Ketuvim. Vamos de novo para a gente aprender? É muito gostoso isso aqui, para a gente se inteirar da palavra de Deus. Então, a Bíblia se divide a Bíblia hebraica, ela é chamada Tanakh. Ela se divide no livro de leis, profetas e escritos. O livro de leis, como eu disse no início, é chamado de Torá. O livro dos profetas, chamada Nevim, e escritos, Ketuvim, tá? Eu falei para vocês um pouquinho também dos livros que nós não reconhecemos da Bíblia Católica. Por isso que ela tem alguns livros a mais que a nossa. No Antigo Testamento da Bíblia Católica existem os livros os livros de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Eclesiástico esse aqui, e o Baruque, que até tem um cantor que se chama Baruque, né? E canta bem, as músicas dele são bonitas, eu gosto, né?
Esses livros são chamados apócrifos. Por que eles são apócrifos? Porque eles não têm essa inspiração divina. Não foi Deus que soprou para esses escritores. Eles servem como os livros históricos, certo? Porque a história de Macabeus, primeira Macabeus, segunda Macabeus, é muito legal porque conta sobre uma revolta que aconteceu naqueles 400 anos quando Malaquias escreveu a última profecia e quando Jesus nasce, quando se inicia o Novo Testamento. Apesar que alguns estudiosos dizem que o Novo Testamento ele só se inicia no momento em que Jesus é batizado por João Batista, tá ok? Mais uma coisinha para a gente aprender, tá? Então, o livro dos católicos tem um pouquinho mais livros, o Antigo Testamento dos católicos tem um pouquinho mais livros, né? A Bíblia hebraica tem menos. Então, só para a gente lembrar, então, vamos para a gente guardar na cabeça. A nossa Bíblia, ela tem 39 livros. A nossa Bíblia tem 39 livros. A Bíblia hebraica tem 24 livros. E a Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia hebraica e a nossa Bíblia são a mesma Bíblia. Só que a Bíblia hebraica enxugou alguns livros e os patriarcas acharam melhor separá-los. Tá ok? Então, a nossa Bíblia é essa. Eu vou mandar para vocês, então, ver se consigo mandar junto, abaixo da aula já, então, a nossa estante de livros para vocês decorarem e a tabela periódica. Tá ok? Vou tentar mandar hoje para vocês ainda. E também vou mandar para vocês essa tabelinha, onde consta todos os livros da Bíblia. Comece a decorar, tá joia? Isso vale tanto para os adultos quanto para os nossos jovens. Vamos estar orando? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque nós pudemos aprender, Pai, um pouquinho mais, Pai, sobre a Tua Santa Palavra hoje. Espero que o Senhor nos dê saúde, Pai, para que na próxima semana a gente esteja novamente juntos e possa se inteirar um pouco mais, Pai, sobre a Tua Palavra. Para daí, sim, se for a Tua vontade, nós entrarmos, Pai, nos aprendizados sobre a fé cristã, sobre como o Senhor age em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai, que são tantos, Pai. Nos dá um domingo maravilhoso diante da Tua presença. E à noite, Pai, que nós possamos estar novamente online, juntos, reunidos, Pai, para que nós possamos cultuar o Teu santo nome. Desde já nós te agradecemos, Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. Eu desejo um bom domingo. Que a paz de Cristo esteja com todos. Até mais.